pensando numa coisa tão importante, né? Porque assim, a gente viveu aqui, né? Essa questão de passar a perguntar, né? E ainda estamos aprendendo. Sim. E existia um pouco o desafio da minha equipe da insegurança de perguntar. Sim. Então, acho que esse é um ponto que eu queria te ouvir. Como é que a gente capacita, né? Quem pode estar ouvindo a gente, fala, meu Deus, mas como que eu pergunto, né? Como se ainda fosse uma questão que gerasse algum tipo de, né, de timidez ou de não saber como perguntar. Mas eu também queria te ouvir um pouco com relação à própria autodeclaração. Sim. Né? E como é que a gente educa as pessoas, né? Se de repente, sei lá, se eu tenho dúvida a respeito da minha cor, como é que isso vem sendo também trabalhado? Porque eu acho que isso é tão importante. Perfeito, Luciana. Acho que esse é um ponto que a gente tem que falar dele, porque não é uma coisa dada, né? Algumas coisas... Acho que a gente nem aprende, né? Não aprende, não tem se colocado a pensar em como fazer essa discussão de forma democrática, republicana. Acho que até pelas questões que a gente vive no nosso país hoje, né? Então, vamos tentar fazer uma síntese aqui bacana. Todos os dados, eles têm alguma espécie de falta de fidedignidade. Todos os dados. Isso já é esperado. Já é esperado. Então, por exemplo, escolaridade. A pessoa pode ficar com vergonha de dizer que ela é analfabetizada e mentir. E eu não peço... Questão de renda familiar, né? Os três temas eram um pouco isso, assim, aqui. Né? Como é que eu vou perguntar quanto ela ganha? Né? Como é que eu vou perguntar o nível educacional e a questão da raça, as pessoas têm né? vergonha, mas você não pede um comprovante de declaração escolar, nem pede um comprovante de declaração financeira para poder saber se a pessoa está falando. E a gente deixa de usar esses dados? Não. Então, quando a gente fala do não usar o dado raça-cor, muitas vezes a gente está falando do próprio racismo atravessando essa relação. Por quê? É claro que o paciente, a pessoa que está na nossa frente, ela está vendo a nossa cor também. E se eu sou uma pessoa, principalmente nos profissionais de saúde, pensando, né, branca, eu não quero que ela estabeleça comigo uma relação que eu sou o opressor e ela é a vítima. Tá. E muitas vezes, a gente, por mais que seja inconsciente essas questões do racismo, a gente sabe que ele existe. O brasileiro, né, tem várias pesquisas mostrando isso. Quando você pergunta, existe racismo no Brasil? Todo mundo fala que existe racismo no Brasil. Mas na hora de, você é racista? Não, eu não sou racista. Então, existe uma tentativa de autodefesa também nesse processo que vem dos profissionais, por isso que a gente vai falar do letramento racial em saúde. Então, primeiro, considerar que, assim, tem um problema que é meu. Não, quando a gente fala que o problema é eu não quero perguntar para o outro, nem sempre isso é realidade. É um bloqueio que eu tenho que analisar qual é o motivo disso. E isso dá para treinar. Dá para treinar, dá para elaborar por que eu estou pensando desse jeito, qual é o motivo do meu bloqueio. Tá. De fato, algumas pessoas, elas vão se sentir incomodadas com essa pergunta. Por quê? As pessoas também sabem do efeito do racismo na vida delas. Então, elas sabem que se elas perguntarem, forem perguntadas sobre sua raça cor, ela colocar lá preto ou pardo, será que a pessoa não pensa, às vezes, que ela, justamente por ter escrito preto ou pardo, vai ficar lá com o seu processo atrasado? Que alguém vai olhar aquele exame e falar, não, essa aqui é preto ou pardo, eu não vou pedir logo, não. Então, é claro que também o usuário também pode travar e pode questionar. Por que estão me perguntando isso? É muito pouco tempo que a gente tem alguma política de reparação que fala assim, ser preto ou pardo é bonito. Ser preto ou pardo faz com que você possa ter uma reparação histórica de ter cotas na graduação, na faculdade, para entrar na faculdade. Entende? Sim. Então, na cabeça das pessoas, fazer uma declaração quando elas chegam para um problema de saúde parece que não faz sentido. Porque elas querem ser tratadas como igual, elas não querem ser tratadas como diferente. Então, às vezes, o que você vai ter que falar para o usuário é falar claramente para ele, olha, eu estou te fazendo essa pergunta para que, para fins estatísticos, esse dado é importante para a gente entender quais são as diferenças que existem. Não é para te tratar diferente. Aí a pessoa já muda. Ou existe relação mesmo da própria pessoa com o preconceito que ela viveu antes. Então, na família dela, ela pode ter aprendido, né, dependendo de algumas regiões do Brasil, que preto não pode falar, tem que falar que é no máximo pardo, amarelo. Tem algumas pessoas negras que usam o amarelo como uma forma de atenuar, né, essa questão da característica do preto. Então, quando eu, como profissional, entendo as possibilidades diferentes que a pessoa tem de estar usando uma outra raça-cor que não seja aquela que eu estou identificando ela na autodeclaração, eu tenho formas, inclusive, de poder trabalhar isso ao longo do tempo. Mas de forma nenhuma eu vou mudar a autodeclaração dela e colocar a cor que eu acho que é. Sim. Isso não podemos fazer. Sim. Então, como eu disse no início, todo dado ele tem alguma questão de fidedignidade. No raça-cor também vai ter. Eu só não posso eliminar ele porque eu acredito que não é fidedigno. Aí eu não posso colocar um ignorado só porque eu sou a baliza, eu sou o juiz. Não funciona assim.